O pessoal tem que entrar aí para que as coisas comecem a correr. Então, o primeiro exercício, questão número 8, página 135. Questão número 8, letra A. Eu tenho a equação x ao quadrado menos 16 igual a zero. É uma equação de segundo grau, lembrando que o modelo geral da equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nesse caso, não temos o coeficiente, não temos o x, então não tem o coeficiente b. Isso quer dizer que é uma equação incompleta, que está faltando o coeficiente b. Toda vez que faltar o coeficiente b, nós vamos isolar o x ao quadrado, passando esse menos 16 na operação inversa para o segundo membro. E aí nós vamos ter que número ao quadrado é igual a 16. Como o expoente é par, pode ser um número positivo ou negativo. E elevar ao quadrado, na sua operação inversa, é tirar a raiz quadrada de 16. X pode ser mais ou menos 4. O que quer dizer que eu tenho duas raízes reais. Menos 4 e mais 4. E o conjunto de solução é formado pelos números menos 4 e mais 4. Ou você pode escrever que a solução é mais ou menos 4, que é a raiz quadrada de 16, ok? Aí nós vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 4x ao quadrado menos 400, 4x ao quadrado menos 400 igual a zero, também está faltando o coeficiente b, 4x ao quadrado é igual a 400, esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, 400 dividido por 4, operação inversa da multiplicação, 400 dividido por 4 dá 100, e como é ao quadrado, eu sei que tanto faz ser um número positivo ou negativo que elevado ao quadrado dê 100, e esse número é a raiz quadrada de 100, operação inversa de elevar ao quadrado. X é mais ou menos 10 e o conjunto de solução é menos 10 e mais 10, ou mais ou menos 10. Se você tiver alguma dúvida, coloque, na medida do possível a gente vai tirar todas. Na letra C, eu tenho 3x ao quadrado menos 60 igual a zero. 3x ao quadrado menos 60 igual a zero. Como eu tinha dito para vocês, eu posso, antes de começar o exercício, simplificar a equação inteira por 3. Eu vou ter que x ao quadrado menos 20 é igual a zero. É uma equação de segundo grau, sim, porque tem o maior expoente da incógnita igual a 2. E está faltando aí o coeficiente b. Vou passar esse menos 20 para o segundo membro, ele vai na operação inversa, mais 20. Como é ao quadrado, tanto faz ser positivo ou negativo, o resultado vai dar sempre positivo. A raiz quadrada de 20 não é uma raiz exata, mas ela existe, ela é um número irracional. Eu vou decompor o 20 em fatores primos, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. 2 ao quadrado vezes 5, ponho esse 2 para fora do radical, 2 raiz quadrada de 5. Solução, mais ou menos 2 raiz quadrada de 5. Ou mais 2 raiz de 5, menos 2 raiz de 5, separado. Essa live mais tarde ela vai estar lá no YouTube como sempre, para que quem perdeu a live aqui ao vivo, né, possa, para quem perdeu a aula ao vivo, possa assistir. Eu vou começar também fazendo essa divisão por 2, não é necessário, mas é uma forma mais rapidinha de fazer. X ao quadrado menos 2 igual a zero, também faltando o coeficiente b. X ao quadrado é igual a 2, x é mais ou menos a raiz quadrada de 2, que não é uma raiz exata, mas existe. A gente vai colocar a própria raiz no conjunto solução. Na letra E, eu tenho 2x ao quadrado menos 50 igual a zero.
e mais 5. Está pronta a equação incompleta de segundo grau, faltando o coeficiente b. Lembrando que quando falta o coeficiente b, se a equação tiver solução, ela vai dar sempre duas raízes opostas. Mais alguém, menos alguém. E a última, que na verdade eu até já fiz com vocês a semana passada, mas caso você tenha perdido, 4x ao quadrado sobre 5 menos 60 sobre 1 igual a 0. Isso aqui eu posso fazer de duas maneiras. Posso tirar o MNC, e aí eu deixo de ter as frações, ou posso fazer pela operação inversa também, que vai dar muito certo. 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 4 dá 4, 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 60 dá 300, e aqui vai dar 0, porque eu vou ter que multiplicar por 0. 4x ao quadrado menos 300 igual a 0. Se você dividir tudo por 4, vai dar x ao quadrado menos 75 igual a 0. Eu vou isolar esse 75 do outro lado, né? Do outro lado da igualdade, x ao quadrado igual a 75. X é mais ou menos a raiz quadrada de 75, que não é exato, eu vou decompor, 3 vezes 5 ao quadrado. Então, x vai ser mais ou menos 5 raiz de 3. E esse é o conjunto de solução, mais ou menos 5 raiz de 3. Então, a gente encerra com isso a questão número 8. Está tudo prontinho, o exercício número 8, para vocês fazerem aí a correção. Quem não tinha feito está um pouquinho atrasado, tem que colocar a vida para andar. Em tempos de quarentena, a gente não pode deixar as coisas muito para depois. Página 136, questão 9. Eu vou começar o exercício 9 pela letra B, porque eu já havia feito com vocês a letra A semana passada. E a letra B está assim: 2m menos 1 multiplicado por m mais 2 igual a 3m menos 7m ao quadrado. Obviamente eu não sei de que tipo é essa equação e por enquanto não sei nem de que grau ela é. Eu vou começar fazendo a distributiva. 2m vezes m, que dá 2m ao quadrado. 2m vezes 2, que dá 4m. Menos 1 vezes m, que dá menos m. E menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Vou passar tudo que está no segundo membro para o primeiro membro da igualdade. Sempre lembrando de trocar a operação. Quem está multiplicando passa dividindo, quem está subtraindo passa somando e assim por diante. 2m ao quadrado com 7m ao quadrado dá 9m ao quadrado. 4m menos m dá 3m. 3m menos 3m, zerou. Então, 9m ao quadrado menos 2 igual a 0. É uma equação de segundo grau incompleta, faltando o coeficiente b. Eu vou passar esse menos 2 na operação inversa para o segundo membro. Esse 9 que está multiplicando, vou passar na operação inversa dividindo. E m vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 nonos. A raiz de 2 não é exata, mas a raiz de 9 é exata, então mais ou menos raiz de 2 sobre 3, que é a raiz quadrada exata de 9. E o conjunto de solução, mais ou menos raiz de 2 sobre 3. Está pronta aí a letra B do exercício número 9. Tudo bem? Alguma dúvida? Na letra C, nosso velho amigo produto notável apareceu aí de novo. Eu tenho o quadrado da soma de dois termos, igual a 8x mais 40. Eu agora fiquei meio na dúvida se eu fiz a A ou a C com vocês, mas eu acho que eu fiz a A mesmo, tá? Então aqui eu tenho quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso, regrinha de produtos notáveis. Ai, Pro, não sei, esqueci. Pega o x mais 4, multiplica por ele mesmo, que você vai ter o mesmo resultado. É x mais 4 ao quadrado. X mais 4 vezes x mais 4. Passa o 8x negativo, porque ele está somando. Passa o 40 negativo, porque ele está somando. Sempre na operação
inversa, não é trocar de sinal, é trocar de operação, por causa da equivalência que a gente trabalha quando trabalha com equação. X ao quadrado, aqui vai dar 8x, menos 8x vai zerar, mais 8x com menos 8x, mais 16 menos 40 igual a zero. 16 menos 40 dá menos 24. Eu vou passar esse 24 lá para o outro lado, na operação inversa, ele vai positivo. Como está ao quadrado, x pode ser positivo ou negativo, que o resultado vai dar a mesma coisa. A raiz quadrada de 24 eu vou decompor, que vai ser 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, 8 vezes 3, né? Esse 2 vai sair do radical, porque a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, porque 2 ao quadrado é 4, raiz igual a 2. 2 vezes 3, 6. Eu tenho aqui duas raízes opostas, 2 raiz de 6 e menos 2 raiz de 6. Toda vez que faltar o coeficiente b, a equação incompleta do segundo grau terá duas raízes opostas. A questão número 10 diz assim: Alex comprou uma casa em um terreno de 400 metros quadrados e quer construir um mini campo de futebol para as crianças. Para tanto, ele precisa conhecer as dimensões totais do terreno, a fim de criar um projeto adequado. Alex sabe apenas que um dos lados do terreno é o quádruplo do outro. Um dos lados do terreno é o quádruplo do outro. Eu acho que ele não mencionou aí, mas esse terreno é um terreno retangular. E se a gente quiser fazer um protótipo aqui do que ele está falando, a nossa situação é essa aqui, ó. É um terreno retangular, onde um dos lados do terreno é o quádruplo do outro. Então, o menor lado é x, o maior lado é 4x, e a área total desse terreno é 400 metros quadrados. Então, nós vamos dizer que, é a 10 essa, viu, gente? Nós vamos dizer que x vezes 4x, base vezes altura, dá a área total do terreno, que são 400 metros quadrados. 4x ao quadrado é igual a 400. Esse 4 vai passar para o outro lado dividindo. 400 dividido por 4, x ao quadrado é igual a 100. X é mais ou menos a raiz quadrada de 100. x1 é igual a menos 10. x2 é igual a 10. Só que aqui nós já temos uma restrição. X é o lado de um terreno, x é o lado de uma figura geométrica. Então, x não pode ser negativo. Esse valor não convém ao nosso exercício. Ele é resultado da equação, mas ele não é resultado, solução do problema. Então, na letra A, ele pedia para você escrever a equação. Então, você vai escrever que é x vezes 4x igual a 400. Na letra B, ele pede para você determinar as dimensões do terreno. Como x vale 10, as dimensões são 4 vezes x e o próprio x. Então, 4 vezes 10, que vai dar 40 metros, e o próprio x, que são 10 metros. Essas são as dimensões do terreno. Ele tem 40 de comprimento e 10 de largura. O Igor falou: Tete, você é linda, pena que eu sou do primeiro ano, se não vi a sua aula, beijos. Obrigada, Igor. Gente, agora nós vamos lá para a página 140, exercício 12, nós vamos ainda dentro de equações incompletas, mas nós vamos mudar o tipo de equação incompleta. Até agora, todas que nós resolvíamos, faltava o coeficiente b. Agora nós vamos resolver equações que faltam o coeficiente c. Então, na questão de número 2, aqui eu já estou na página 140, o exercício é o número 12. Determine as raízes das equações incompletas de segundo grau a seguir. Na letra A, eu tenho a equação x ao quadrado mais x igual a zero. Lembrando que toda equação de segundo grau, ela segue esse modelão aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como tem o x ao quadrado e tem o x, eu chego à conclusão de que está faltando o coeficiente c. Toda vez que falta o coeficiente c, o x é um fator comum
do primeiro membro da equação. Eu vou colocar o x em evidência, colocar o fator comum em evidência. X ao quadrado dividido por x dá x. X dividido por x dá 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Pessoal, lembrem que eu não vou multiplicar de volta, senão eu vou ficar que nem cachorro mordendo o rabo, né? Eu vou só mostrar para vocês que eu escrevi a mesma coisa aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x. Essa é a forma fatorada do polinômio, do binômio x ao quadrado mais x. Coloquei em evidência. Eu tinha dito a vocês que toda vez que faltar o coeficiente c, nós vamos colocar esse fator comum em evidência. Colocando em evidência, eu estou dizendo que x multiplicado por x mais 1 é igual a zero. Uma multiplicação só é igual a zero ou se o primeiro termo da multiplicação for zero, se ela for uma multiplicação entre dois termos, ou se o segundo termo da multiplicação for igual a zero. Quando eu digo que esse primeiro termo é igual a zero, eu já encontrei uma das raízes da equação incompleta de segundo grau. Passo esse mais 1 na operação inversa, x é igual a menos 1. Assim como a equação incompleta, que falta o coeficiente b, tem a constante de quando ela apresenta raízes, ela tem sempre duas raízes opostas, mais ou menos 2, mais ou menos 5 raiz de 3, mais ou menos meio. Quando falta o coeficiente c, que é esse caso aqui, ela também vai ter uma constante. Uma das raízes será sempre nula, será sempre zero. Toda vez que faltar o coeficiente b, as raízes são opostas. Toda vez que faltar o coeficiente c, uma das raízes é zero. Isso é também uma constante das equações incompletas de segundo grau. Aí nós vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 5x ao quadrado mais menos 125x, errei aqui o sinal, vou corrigir, igual a zero. Se você não quiser trabalhar com números tão altos, nós podemos dividir tudo por 5. Eu vou ter x ao quadrado menos 25x igual a zero. É obrigatório? Não, claro que não. Simplificar é sempre para deixar a vida um pouquinho mais clara. Como x é comum aos dois termos, está faltando o coeficiente c da equação, eu vou colocar o x em evidência e eu tenho que x ao quadrado dividido por x é igual a x. Menos 25x dividido por x é igual a menos 25. Se a multiplicação de dois fatores, a multiplicação de dois termos é igual a zero, ou o primeiro termo vale zero, ou é o segundo termo que vale zero. Sempre que falta o coeficiente c, uma das raízes da equação é nula. Lembrando que raiz da equação não tem nada a ver com raiz quadrada, tá? Passo o menos 25 lá para o outro lado. Raiz da equação é o valor de x que faz com que a equação seja uma igualdade verdadeira. É o quanto vale o x dessa equação. Eu tenho aqui solução 0 e 25. Lembrando que toda vez que falta o coeficiente c, uma das raízes é igual a zero. Na questão C, a situação é x ao quadrado sobre 4 menos 2x sobre 5 igual a zero. Aqui eu vou começar tirando o mínimo múltiplo comum de 4 e 5, que é 20. 20 dividido por 4 dá 5, 5x ao quadrado, menos 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8x, zerou aqui, porque vai multiplicar por zero. Coloco o x em evidência. Colocando x em evidência, eu tenho que 5x ao quadrado dividido por x é igual a 5x. 8x dividido por x é igual a 8. E o resultado disso é zero. Se isso vezes isso é igual a zero, ou esse x vale zero, ou 5x menos 8 é que vale zero. Toda multiplicação de dois termos que é igual a zero, ou você tem o primeiro termo que é igual a zero, ou o segundo termo. 5x é igual a 8, x é igual a 8 quintos. Esse 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo.
Eu tenho duas raízes reais, 0 e 8/5. De novo, eu sei que eu já estou até repetitiva, mas toda vez que faltar o coeficiente C, uma das raízes é igual a 0. Toda vez que faltar o coeficiente B, as raízes são números opostos. O Igor não entendeu o que você fez na B. Na B? Eu primeiro dividi a equação por 5. Eu simplifiquei a equação toda por 5. Então ficou x ao quadrado menos 25x igual a 0. E aí eu fiz em evidência. Tá? Não sei o que poderia ter de diferente na letra B. Veja aí se você não entendeu apenas esse começo, tá? Tudo bem, Igor? Não falou nada ainda. Na letra D, eu tenho 4x ao quadrado sobre 3, mais 2x sobre 5, igual a 0. Pessoal, hoje eu vou me policiar bastante para 10h35 a gente terminar a live. Entendeu? Porque a live está ficando muito grande, eu estou com bastante dificuldade para depois para colocar no YouTube, tá? Semana passada demorou quase 1 hora a última live, então hoje eu vou me policiar para que a gente termine às 10h35 e amanhã a gente retoma, tudo bem? Mas ainda tem um tempinho. Aqui eu vou tirar o MNC de 3 e 5, que é 15, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, 20x ao quadrado. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 6x. Multiplicou por 0, vai dar 0 o resultado. Aí eu fiquei com essa equação aqui, ó, 20x ao quadrado mais 6x. Eu entendi, Igor, qual foi sua dúvida. Na letra B, eu pulei dessa parte direto para a fatoração. E aí você não entendeu muito bem o que aconteceu, então agora eu copiei aqui. Se você quiser, dê uma simplificada nessa equação por 2, se quiser. Vai dar 10x ao quadrado mais 3x igual a 0. E só agora eu vou colocar o fator comum, que é o x, em evidência. Colocou o x em evidência, 10x ao quadrado dividido por x dá 10x. 3x dividido por x dá 3. Fatorei o 10x ao quadrado mais 3x. Temos aí uma trilha sonora de duas calopsitas, que também estão assistindo a aula, né? Se a multiplicação de dois termos é igual a 0, ou o primeiro termo é 0, então aqui aquela história daquela constante de toda vez que falta o coeficiente C na equação do segundo grau, uma das raízes é nula, né? Ou o segundo termo é 0. 10x mais 3 é que é igual a 0. Então, 10x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 décimos. Então, nesse caso, o conjunto solução dessa nossa equação vai ser 0 e menos 3 décimos, ok? Aí nós vamos para a letra E, que eu já fiz a semana passada, mas eu vou refazer hoje porque eu acho importante, de repente, na hora que vocês forem fazer os exercícios, vocês se perderam um pouquinho aí na resolução. Ela não tem muita diferença, mas como os coeficientes são raízes não exatas, pode ser que vocês tenham tido alguma dificuldade. Tem problema se não simplificar a Não equação? tem problema nenhum. Vai dar a mesma coisa, só que você vai ter uma fração que vai precisar de uma simplificação maior, tá? No final. Mas não tem problema nenhum. Você nunca vai errar por falta de simplificação, pessoal. A simplificação é mais um atributo aí para você facilitar um pouco a sua vida. Vou colocar o x em evidência, porque ele é o fator comum. Raiz de 2x ao quadrado dividido por x dá raiz de 2x, como se fosse só 2x ao quadrado, é a mesma coisa. Raiz de 3x dividido por x vai dar só raiz de 3, igual a 0. Fatorei, eu continuo com raiz de 2x ao quadrado e raiz de 3x. Só está escrito na forma de multiplicação, na forma fatorada. Por que chama fatorada? Porque cada número da multiplicação é um fator. Então, eu escrevi na forma fatorada. Eu estou multiplicando aqui, estou dizendo que isso vezes isso é igual a 0. Uma multiplicação só é igual a 0 ou se o primeiro fator for 0 ou se o segundo fator for igual a 0. Eu vou passar esse raiz de 3 lá para o outro lado
ele vai na operação inversa, está somando, vai passar subtraindo. X vai ser igual a menos raiz de 3 sobre, aqui está multiplicando, vou passar a dividir. Opa, como tem raiz no denominador, precisa racionalizar. Vou multiplicar numerador e denominador pela própria raiz quadrada de 2. Por quê? Porque eu estou procurando uma raiz de 2 ao quadrado para que o denominador fique um número racional. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2, 3 vezes 2 dá menos raiz de 6. Lembrando que quando a gente faz raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui é raiz de 4, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 2. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu tenho que uma raiz da equação é 0 e que a outra raiz da equação é menos raiz de 6 sobre 2. Então, solução 0 e menos raiz de 6 sobre 2. Fechem a chave. Tem uma aluna perguntando, Pro, amanhã você já vai corrigir as atividades? Gente, eu gostaria já de corrigir pelo menos aqueles que eu julgo que são mais difíceis para vocês. Como a gente vai entrar em férias, se vocês ficarem com todos eles, pode ser que... porque é bem longa a lista, tá? Vocês vão ter aí umas coisinhas para se lembrarem de mim nesse período de férias, ok? Hoje eu vou corrigir só aquilo que eu disse que era para vocês fazerem naquele dia, que não era tarefa de casa, se bem que agora tudo é tarefa de casa, né? Não é bem a ideia passar lição de casa. Hoje eu só vou corrigir os exercícios que eu disse que deveriam ser feitos naquele mesmo dia que eu dei a última live, que faz um tempinho já inclusive, viu? Vou colocar aqui o x em evidência. Meio x ao quadrado dividido por x dá meio x. Menos 2,5x dividido por x dá menos 2,5 igual a 0. Se o produto entre dois fatores é 0, ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator equivale a 0. Meio x é igual a 2,5 positivo. X é 2,5 dividido por meio. Como eu tenho uma casa após a vírgula no numerador e uma casa após a vírgula no denominador, é como se eu nem tivesse essa vírgula. É como se eu tivesse 25 dividido por 5, que vai dar 5. Solução 0 e 5. Pessoal, tem uma ordem para escrever essa solução? Precisa escrever o 0 primeiro? Não necessariamente. O que tem ordem é par ordenado, isso aí não é par ordenado, ok? Alguma dúvida? As questões, tanto a 13 quanto a 14, eu nem precisaria fazer, porque a semana passada eu praticamente concluí a 14 e eu fiz a 13 inteirinha com vocês, tá? Ok? Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre a 13 e a 14? O Igor falou que não vai ter lição de casa. Não vai ter lição de casa. Você tem que fazer as atividades, que amanhã eu vou corrigir algumas das atividades. Tem uma aluna perguntando aqui. Pro, deixa eu te perguntar. Sobre as férias, não vão dar nenhuma lição? Olha, não é essa a proposta da escola. No meu caso, vocês vão ter uma lista para terminar, que é essa lista desse capítulo 6 aqui, porque a gente não vai conseguir fazer tudo amanhã. Mas terminando essa lista, vocês estão de férias. Eu aconselho vocês a descansarem. Lá para o dia 20 e pouco de abril, 26, 27, peguem a lista de volta, refaçam alguns exercícios. É férias, gente. Eu não vou aparecer aqui para dar um oi para vocês durante as férias, porque nós vamos gozar período de 30 dias de férias. Ela perguntou, e em maio a gente vai voltar tendo aula online? Então, não sabemos. Hoje nós vivemos um momento de muita incerteza, mas a gente faz todos os votos que sim, que no dia que a gente volte. Ok? Ok? Não dá pra gente garantir que vamos ter esse retorno online ou presencial no nosso colégio lá. Tá? Nenhuma dúvida, pessoal? Vou encerrando hoje por